Assista aqui esse vídeo do canal Para Que Possamos, do Rodrigo Custódio, um crítico do Adventismo do Sétimo Dia, e veja se as suas perguntas e argumentações têm alguma noção ou lógica. Fica com o vídeo. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó foram salvos como eu sou salvo. A única diferença é que eu sou salvo pós-morte de Cristo e eles são salvos antes da morte de Cristo. Mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário é que propiciou a salvação tanto do que viveram antes como depois. Ou seja, todo mundo, de Adão até o último, é salvo pela graça. Todo mundo, de Adão até o último, é salvo pela graça. De Adão até o último, de Adão até o último, é salvo pela graça. A lei não salva. A lei não salva. A lei não salva. Bom, eu sinceramente tentei compreender qual é a noção ou lógica do canal Para Que Possamos, pegando esse trecho do vídeo do Dr. Rodrigo Silva explicando que a salvação, desde o início até o fim, será pela graça, com um decreto dominical que para os adventistas do sétimo dia é um evento no contexto escatológico. E não foi somente eu que tentei entender essa linha de argumentação e essas perguntas aqui no vídeo. Se você for dar uma olhada no vídeo original que ele postou, muitas pessoas estão perguntando, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas essa falta de noção, de lógica, de raciocínio nos argumentos do Para Que Possamos não se limita apenas a este vídeo. Muitos outros vídeos apresentados por esse canal mostram-se sem nexo algum, sem nenhuma lógica ou noção. Além de ser vídeos totalmente tendenciosos e que deturpam aquilo que de fato os adventistas ensinam. Mas eu vou tentar aqui responder as perguntas sem noção do Para Que Possamos. Aqui ele pergunta, se a graça de Cristo é capaz de alcançar até o último ser humano da história, qual a função do decreto dominical adventista? Ok, vou responder com uma pergunta. A mesma pergunta que muitos fizeram nos comentários lá do vídeo. O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas a verdade é que com essa pergunta sem noção, ele quis desqualificar a interpretação adventista de Apocalipse capítulo 13, quando fala da marca da besta. Mas a verdade é que com essa pergunta sem noção, ele desqualificou o texto bíblico de Apocalipse capítulo 13. Por exemplo, esquece a interpretação adventista sobre o decreto dominical sendo a marca da besta de Apocalipse capítulo 13 e faz novamente a mesma pergunta. Se a graça de Cristo é capaz de alcançar até o último ser humano da história, qual é a importância da marca da besta em Apocalipse 13? Qual seria a relevância ou a importância de Apocalipse capítulo 13, verso 15, onde há um decreto de morte para aqueles que não quiserem adorar a imagem da besta e nem receber na sua fronte e na sua mão direita a marca da besta? Então, seguindo a linha de raciocínio, ou melhor, a falta de raciocínio do Para Que Possamos, o fato de sermos salvos pela graça do princípio ao fim e da lei não nos salvar, então isso significa que o decreto da marca da besta em Apocalipse capítulo 13 não faz sentido nenhum. Afinal, se somos salvos pela graça e a lei não salva, segundo a falta de raciocínio do Para Que Possamos, mesmo os adoradores da besta e da sua imagem, e aqueles que têm a marca na sua fronte ou na sua mão direita, poderão ser salvos pela graça, mesmo transgredindo o primeiro mandamento que diz não terá outros deuses diante de mim, o segundo mandamento que diz para não prestar culto a imagens, e no contexto também adventista, o quarto mandamento que diz lembra-te do dia de sábado para o santificar. Resumindo e indo de forma mais profunda, segundo a falta de noção do Para Que Possamos, a graça anula a lei, e o fato de sermos salvos pela graça do princípio ao fim torna nulo e irrelevante a adoração à besta e receber a sua marca. Para o canal Para Que Possamos, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10 não faz sentido nenhum. Veja o que diz o texto. E seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz,
Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então, para que possamos entender, se somos salvos pela graça do princípio ao fim, qual a função da marca da besta? Porque Deus dá aqui essa repreensão àqueles que adorarem a besta e receberem na sua fronte e na sua mão direita a sua marca. E as falácias não param por aí. Veja só o que ele diz. Rodrigo Silva defende a profecia do decreto dominical de Ellen G. White. Todos os que vão à igreja aos domingos estão perdidos. Isso aqui é uma grande mentira, um outro argumento sem noção alguma. Os adventistas do sétimo dia não ensinam que aqueles que vão à igreja aos domingos estão perdidos ou estarão perdidos. Até porque tem pessoas que nem vão à igreja, mas defendem que o domingo é o dia do Senhor, o que de fato não há sustentação bíblica nenhuma. E todos aqueles que decidirem guardar o sábado da lei, como os adventistas, estarão salvos e selados. Você consegue perceber aqui o argumento tendencioso e falacioso? Tem uma coisa muito importante que o Para Que Possamos, os seus seguidores e muitos outros críticos do adventismo do sétimo dia não entendem. É que antes do sábado ser o selo de Deus no contexto escatológico, antes das pessoas aceitarem o sábado como sendo o sinal entre Deus e o seu povo, a Bíblia apresenta outros dois selos. E esses outros dois selos vai fazer você entender que não é simplesmente guardar o sábado e você estará selado com o selo de Deus. E o primeiro selo está em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo principal e primordial se chama Espírito Santo. E de acordo com João, capítulo 16, versos 8 a 13, o Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade e ele nos convence também do pecado. E de acordo com 1 João, capítulo 3, verso 4, o pecado é a transgressão da lei. E de acordo com Isaías capítulo 8, dos versos 16 a 20, nos apresenta o segundo selo, que é o testemunho e a lei de Deus por extensão. O testemunho é guardado e a lei de Deus é selada no coração dos seus discípulos. E de acordo com Jeremias 31, verso 33, na nova aliança, a lei é gravada e escrita no coração dos servos de Deus. E na lei de Deus só existe um mandamento no qual Deus colocou como sinal entre ele e o seu povo. E esse mandamento é o único que apresenta Deus como sendo o nosso Criador. E esse mandamento, dentro do Decálogo, é o único que é esquecido e rejeitado nos dias atuais e não será diferente nos dias futuros, dentro do contexto escatológico. Então não é só guardar o sábado e dizer que está selado com o selo de Deus. Antes disso vem o selo do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, que nos convence do que é o pecado, e pecado é transgressão da lei. E o sábado está na lei de Deus. E de acordo com Tiago, capítulo 2, dos versos 8 a 10, aquele que tropeça em um dos mandamentos de Deus é culpado de todos, porque a lei de Deus contém 10 mandamentos e não somente 9, como é pregado por aí. Nós não somos salvos porque guardamos o sábado ou qualquer outro mandamento. Nós guardamos o sábado e qualquer outro mandamento bíblico porque fomos salvos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, no contexto escatológico, o sábado será sim o selo de Deus. E a marca da besta, o oposto ao selo de Deus. Um dia de adoração, imposto para todos como lei. E aí vem o que diz as Escrituras Sagradas. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Antes obedecer ao decreto de Deus e à lei de Deus do que ao decreto e à lei dos homens. Que Deus abençoe e até a próxima.